CAV, vírus da anemia das galinhas, é uma doença causada pelo vírus da família Circovidae, fazendo com que a medula óssea atrofie por causa da diminuição de suas células eritroblastoides, causando anemia e imunossupressão grave, reduzindo a eficiência do sistema imunológico. A doença clínica causada por esse agente ocorre quando as aves são infectadas antes da segunda semana de vida. Caso a infecção ocorra após esse período, os animais não apresentam sintomas como palidez de mucosas, dermatites gangrenosas, hemorragias subcutâneas e musculares e lesão de pele. Essa doença tem causado grandes perdas econômicas à indústria avícola. O CAV é um pequeno vírus com um genoma circular de DNA de fita simples, com formato icosaédrico e sem envelope. Esse vírus causa do primeiro até o 14º dia de vida do animal uma grande perda de elementos fundamentais do organismo, como água, sangue e eletrólitos do timo. A princípio, os cientistas não sabiam qual tipo de morte celular o CAV causava, necrose ou apoptose, mas após o uso de microscopia eletrônica e da bioquímica, foi demonstrada a apoptose de timócitos corticais. Os timócitos são células progenitoras hematopoéticas presentes no timo, órgão linfóide primário em que sua principal função é a maturação funcional dos linfócitos T, que são um grupo de glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo. O timócito também é responsável pelo estabelecimento de tolerância aos altos antígenos. Mas qual a diferença entre apoptose e necrose? E como os pesquisadores chegaram à conclusão de que seria realmente apoptose se apenas os vírus HIV e o herpes vírus bovino mostravam induzi-la até agora? Bom, a apoptose é um processo programado pela célula, quando as células do corpo precisam morrer, para que não haja complicações mais graves, como no caso de invasão de célula por um parasita ou mutação genética. Ela é um processo ordenado, onde uma das maiores causas é a renovação, quando o tecido precisa ser reposto ou renovado. Já a necrose está sempre associada a uma causa patológica, observando sua inflamação, já que os restos de membranas celulares são reconhecidos pelas células de defesa como antígenos, invasores. Ela ocorre apenas quando há a digestão da célula por enzimas lisossomais. Na microscopia, depois de 3 dias de infecção em vivo, as partículas semelhantes ao vírus foram detectadas em corpos apoptóticos, que foram absorvidos pelas células epiteliais, mostrando que a apoptose ajuda o vírus a se alojar no organismo. In vitro, estudo feito fora do organismo vivo, a infecção causa linhagens celulares linfoblastoides, que é a população de células iniciais de linfócitos em cultura. Vou falar sobre os materiais e métodos. Aqui na parte de materiais foram utilizadas as galinhas Leghorn brancas, 2 tipos de linhagem de células linfoblastoides da galinha, um microscópio óptico e um microscópio eletrônico de transmissão Philips CM10. Aqui na parte de métodos são os métodos utilizados na pesquisa. Foram métodos bioquímicos, técnicas imunohistoquímicas. Os animais que foram as galinhas Leghorn brancas, que eram livres de patógenos específicos, mas que foram infectadas com as células T, MDCC, MSB1, transformada pelo vírus da doença de Marek, células B 1104X5, induzida pelo vírus da leucemia aviária, e desde o primeiro dia de idade elas foram infectadas com esses tipos de célula. CAV-CUX1, originalmente recuperado em um lote da Alemanha, CAV-T1704 e CAV-DELS, originalmente dos Estados Unidos. E os timos das galinhas que foram infectados, eles foram retirados. A parte do microscópio eletrônico, as células que foram analisadas foram a MDCC, MSB1 e 1104X5, não infectadas e infectadas com CAV-CUX. E foram examinados pelo microscópio eletrônico de transmissão Philips CM10. Os timos das galinhas que foram retirados, eles foram cortados em blocos de tecido de 1 milímetro cúbico. E na análise total do DNA foi analisado, no caso, a extração de células MDCC, MSB1 e 1104X5 falsas e infectadas com CAV, dos timos das galinhas que foram infectadas pela CAV e sem o patógeno específico. Aqui no slide 3 temos as imagens das aves que foram afetadas pelo vírus. Na primeira imagem temos a hemorragia subcutânea com anemia infecciosa.
Na segunda imagem, temos um nervo ciático com linfoblastos ativos e transformados. Na terceira imagem, nós temos o vírus da leucemia aviária, quando a célula do sangue está normal, e ao lado quando ela está com leucemia. E aí, vários resultados foram obtidos. Após a infecção em vivo, o timo foi observado na microscopia eletrônica. No sexto dia após a infecção, foram detectados muitos timócitos com anéis eletrodensos, como é mostrado aqui. Esses anéis não foram observados em galinhas de controle. Foram observados também alguns timócitos espalhados pelo córtex, em que a cromatina se agregou em massas grandes, escuras e compactadas, ali bem na periferia do núcleo, como é mostrado aqui na figura 1b. Além disso, o núcleo de alguns timócitos foram divididos em vários fragmentos. Aqui na figura 1D mostra o córtex de galinhas não infectadas, em que podemos comparar com as infectadas. Nela, os linfócitos e células epiteliais são densamente empacotados juntos. No 10º dia após a infecção, só alguns timócitos com anéis eletrodensos foram detectados, enquanto os timócitos com núcleos apoptóticos foram detectados em todo o córtex. Aqui na figura 2A, a gente pode observar aglomerados de células mortas. E aqui na figura 2B, nós vemos alguns corpos apoptóticos mais ou menos redondos no citoplasma de células epiteliais. Nenhum dos processos como agregar cromatina, fragmentar núcleo ou presença de corpos apoptóticos são encontrados nos timos de galinhas de controle. No 13º dia após a infecção, o córtex estava esgotado de timócitos e não foram mais detectados timócitos com anéis eletrodensos. Além disso, tinha poucos corpos apoptóticos, mas muitas células grandes com citoplasmas em lucidez e tinham muitos pequenos grânulos escuros, como está demonstrado aqui na figura 3A. E em alguns desses grânulos foram detectados aglomerados de partículas semelhantes ao vírus. No 20º dia, o córtex parecia com os das galinhas de controle, porque tinha muitos timócitos, mas em células epiteliais ainda tinham muitos grânulos escuros, que são remanescentes da infecção por CAV. Para excluir a possibilidade de que a apoptose seja induzida por CAV só em infecções em vivo, foram examinados o tipo de morte celular in vitro também após a infecção por CAV em linhagens linfoblastoides. Bom, 48 horas após a infecção, ambas as células B, que são as 1104X5, e as células T, que são as MDCC-MSB1, continham muitas células com anéis eletrodensos em seus núcleos, como é demonstrado aqui na figura 5A. Além disso, algumas células apresentaram apoptose. Estas foram caracterizadas pela presença de vários núcleos com cromatinas condensadas em um lado do núcleo. A morte celular causada por CAV foi investigada por eletroforese em gel de agarose de DNA total. Essa é uma técnica utilizada para separar fragmentos de DNA de acordo com seu tamanho. O procedimento é mostrado aqui na figura 6. Os DNAs são colocados aqui, e tem um polo negativo aqui, e um positivo. Na faixa 1, foi colocada uma célula MDCC-MSB1, que foi infectada de forma simulada, ou seja, o procedimento foi igual a todos os outros, mas não houve contato com o vírus, enquanto as faixas 2, 3, 4 e 5 foram de DNAs de célula MDCC-MSB1, infectados com isolados de tipos diferentes de CAV, de cepas diferentes do vírus, como a CAV-CUS1 na faixa 2, a CAV-T1704 e a CAV-DOS na 3, ou DutchCAV nas faixas 4 e 5. Na faixa 6, as células 1104X5 foram infectadas de forma simulada, e na faixa 7 foram infectadas com CAV-CUS1. Na faixa 8, há o DNA de timos de galinhas de controle. Nas faixas de 9 a 13, tem DNA de timos recolhidos de galinhas da Holanda que apresentavam sintomas da infecção. O padrão de apoptose corresponde às faixas que apresentam um escalonamento, ou seja, formam tipo uma escada. Então as faixas 1, 6 e 8 não apresentam padrão de apoptose. Lembrando
que das faixas 1 a 7 foi usado o método in vitro, enquanto da 8 a 13 o procedimento foi feito em vivo. E depois de todo esse procedimento de análise de DNA, chegamos à conclusão de que realmente a apoptose é induzida por infecção por cárie. Como podemos perceber, o objetivo era saber se acontecia a necrose ou a apoptose, e os resultados eles apontaram como a apoptose sendo a causa. Ela pode ser simultânea ou uma fase própria da infecção, não causando danos às células vizinhas. As camadas mais externas dos órgãos se esgotaram entre os dias 7 e 14 após seu início, acontecendo com todos os isolados vindos da Alemanha, Estados Unidos e Países Baixos. A hipótese da simultânea é reforçada pelos estímulos não virais, como as linfotoxinas, fatores de necrose tumoral, glicocorticoides e a falta de fatores de crescimento, que se encontram numa via intracelular, ativando a endonuclease endógena, perturbando seus níveis. Também pode ser ativada por receptores de membrana celular, demonstrada para células T e timócitos. Além disso, os anticorpos que se ligam às proteínas APO1 ou FAS da superfície celular mediam a apoptose. O genoma contém 3 quadros de leitura abertos que codificam 3 proteínas diferentes, e há fortes evidências de que essas estruturas são expressas em células infectadas por CAV, por causa dos mesmos produtos proteicos. A função da proteína 50-KDA é a única que se tem quase certeza da sua função, sendo um invólucro que protege e facilita a proliferação do vírus. Na hipótese da fase obrigatória, o CAV é fortemente específico para tecido da medula óssea, do timo e da bursa, que são os mais utilizados, e pode ser cultivado em poucas linhas de células. Em contraste com muitos leucócitos, os timócitos e muitas células da bursa são enfraquecidos durante seu desenvolvimento. Uma publicação de Gório e colegas de trabalho, entretanto, descrevem um eritrócito fagocitado com sua cromatina condensada na região periférica da membrana nuclear, que foi encontrada na medula óssea no dia 6 após a infecção, ligando a capacidade de replicação à apoptose. As partículas semelhantes a vírus são detectadas apenas em corpos apoptóticos degradados, que são absorvidos pelas células epiteliais. Gório e colaboradores descreveram partículas semelhantes a vírus no núcleo no dia 7 após a infecção, que parecem consistir em núcleos com membranas unilamelares em torno deles. Essas partículas semelhantes a vírus são maiores do que aquelas encontradas após a purificação do gradiente de CSL. A diferença pode ser causada pela membrana unilamelar, que pode ser perdida durante o tratamento com cloro e centrifugação do gradiente CSL, porém não prejudica a infecciosidade. Portanto, essas podem ser as novas partículas de CAV formadas. Quem é esse tal de vírus que causa anemia nas galinhas? O tempo todo falamos de CAV. Mas quem é o CAV? O vírus que causa anemia. Quem é ele? O nome dele é girovirus, da família Ciscoviridae. Viu? O nome dele nem é tão feio assim. Esse vírus não possui envelope e seu DNA é simples e circular. O genoma do girovírus codifica um mRNA polissintrônico único que subsequentemente codifica para 3 proteínas, VP1, VP2 e VP3. VP1 é a proteína do capsídeo, VP2 é a proteína não estrutural com atividade de fosfatase. E por último, mas não menos importante, temos a VP3, carinhosamente apelidada de apoptina. E já já você vai saber o porquê ela recebeu esse apelido tão fofinho. Então, galera, o nosso amiguinho não, né? O nosso arquirrival, girovírus, não passa sozinho pela membrana da célula. Então, como é que ele entra? Então, a forma de entrada dele é similar à do vírus HIV. Ele possui um receptor que se liga à membrana da célula, a hospedeira, e a célula cai que nem um patinho e engole a droga do vírus por endocitose. Fala sério, não? Olha a VP3 de novo aí, gente. Então, galera, a apoptina, que é a proteína mais externa do vírus, não passa pela membrana no núcleo,
Mas, infelizmente, a sequência de DNA encontrada na extremidade C-terminal da apopitina favorece a interação com uma importina, olha só que vacilo, que medeia o transporte para o núcleo através do poro nuclear. Dessa forma, a apopitina pode ser enviada para dentro ou para fora do núcleo. Uma vez dentro da célula, o vírus deixa de ter um RNA de fita simples e passa a ter uma fita dupla. Dentro do núcleo, ela é capaz de induzir a apoptose, mas alguns outros eventos que não vou citar nesse vídeo também são necessários para que a apopitina possa efetivamente exercer sua atividade pró-apoptótica. Tudo leva a crer que o acúmulo de apopitina no núcleo leva à transmissão de um sinal pró-apoptótico que aciona a BAC, que é responsável por criar um poro na mitocôndria. Então, quando o poro na mitocôndria é criado, é liberado o citocromo C, que posteriormente ativa uma caspase 8, que posteriormente ativa uma caspase 3, e esse efeito e todo esse processo causa uma morte apoptótica por via intrínseca. Não fique triste, Galo Carijó, com a morte da galinha pintadinha. Nos vídeos e projetos futuros mostraremos como as galinhas podem sobreviver a este terrível vírus. É só até aqui, galera. Muito obrigado pela paciência de assistir o nosso vídeo.